Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Feres Nassau, educador físico e nutricionista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre grupos musculares, como é que a gente deve dividir ou separar esses grupos na lógica de treinamento de modo mais inteligente. Vamos nessa? Bom, eu sou o Felipe Feres Nassau, sou nutricionista e educador físico, trabalho aqui em Brasília, sou nutricionista clínico esportivo. Trabalho como personal trainer, professor e palestrante. Sou presidente e diretor-geral do Grupo de Estudos em Ciências do Esporte Satras Esportes, diretor do Instituto Alimente e fui atleta de 100 metros rasos. Bom, esse é o nosso site para quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, nossa produção escrita, né, nossos textos, ele fica aberto para vocês. E quem quiser também conhecer o nosso trabalho no Instituto Alimente, né, ou da nossa clínica de nutrição, fica à vontade também, o endereço é esse. E também o nosso apoiador do Instituto, né, a Ponto Natural. Bom, agradecer também o apoio da Academia Wordim, da 904 Sul, que está sempre dando a força pra gente. Bom, então uma dúvida geral e frequente na sala de musculação, né? A gente saber quais grupos a gente vai separar um do outro numa prescrição de treinamento e quais grupos a gente vai treinar junto ou o que a gente não vai treinar, né? Então como é que a gente divide isso aí? E o ponto-chave, a gente gosta de começar essa aula que não tem uma regra única. A gente só tem alguns preceitos que quando a gente consegue respeitar, a gente consegue um pouco mais de segurança e de efetividade no treinamento. Bom, então o ponto-chave que a gente gosta de colocar é que a gente tem que racionalizar os estímulos e o descanso, né? Então, quando a gente tem estímulos desequilibrados, a gente vai favorecer a resultados desarmônicos e ruins ou lesões, né? Dependendo do quadro. Então a gente deixa aqui o, um, uma base geral de como é que funciona o processo de treinamento físico. Então, o ponto-chave é que a gente tem que impor uma sobrecarga ao organismo, né? Então, a gente tem que dar um estímulo suprafisiológico, né? Ou acima do que ele está acostumado a receber. Isso vai gerar um dano e o resultado vai aparecer ao longo da fase regenerativa. Então, o resultado ele não vem do seu treino, ele vem da recuperação em função da qualidade do seu treino e da qualidade da sua recuperação. Então, quando isso aqui acontece de modo harmônico, né, a gente tem uma super compensação que vai induzir a evolução do desempenho. E quando isso empata com a situação que você estava anterior, a gente tem a manutenção, ou seja, quando o descanso ele não é totalmente suficiente ou quando a sobrecarga não é adequada, tanto para o excesso quanto para a falta de sobrecarga, a gente tende a ter uma manutenção do estado fisiológico, né, do corpo. E quando a gente tem um excesso de sobrecarga e uma falta de fase regenerativa, ou uma má qualidade da fase regenerativa, a gente tende a ir para o overtraining e hoje em dia isso é cada vez mais comum. Então, como é que a gente tem que planejar esse treinamento? Então, o ideal é que a gente conseguisse fornecer o mesmo grau de estímulo para cada agrupamento muscular e a mesma lógica de descanso. Né? Só que para ter essa tal dessa evolução harmônica, eu tenho que saber quais músculos que realmente atuam em cada exercício e não treiná-los separadamente em outros dias. Bom, então vamos lá. Então começar a entender quais músculos atuam como motores, né? Causadores do movimento e quais músculos vão estabilizar essa contração muscular em cada exercício. Bom, então primeiramente a gente tem um equívoco interessante, né, que é acreditar que nos exercícios multiarticulares a gente não consegue treinar todos os músculos atuantes de modo igualitário, né? Então, por exemplo, dá um exemplo do supino reto, que todo mundo acredita que ele é um exercício para o peitoral maior, né? Para o peitoral. Então, na verdade, a gente sabe que ele é um estímulo completamente eficiente, não só para o peitoral, mas também para o tríceps e para o deltoide anterior e médio,
talvez um médio um pouco menos em função da posição anatômica, mas com certeza um exercício bem efetivo para toda essa cadeia muscular que está empurrando para frente, né? E aí a gente pega os estudos de eletromiografia e o que eles avaliam, né? O deltoide médio é o músculo mais ativado, ou seja, ele trabalha até mais do que o peitoral no próprio supino, né? E isso acontece de modo igual em atletas e indivíduos destreinados. Então, vai lembrar que nesse estudo aqui de 2015, esses atletas eram a seleção sueca de supino, então não dá pra falar que era o pessoal, não, o pessoal do laboratório, não, era a seleção sueca de supino. E a ativação do peitoral, do deltoide, era igualzinho em ambos grupos. A diferença que a gente via era que os atletas possuíam maior sincronia de ativação em todos os músculos, não só no peitoral, e isso ocasionava maior estabilidade e coordenação motora, que é o que a gente prevê que aconteça em indivíduos mais treinados. Eles sabem fazer melhor o movimento, né? Mas não quer dizer que eles consigam isolar o peitoral. Bom, então o que a gente tem que entender? Que todos os grupos treinados eles vão sofrer um dano igual também. Então tem que entender que o que acontece? Se eu treino deltoide e tríceps em dia diferente do dia que eu faço supino, eu vou ter uma soma de danos e um menor tempo para recuperação. Então vamos supor que eu treino um dia na semana eu faço supino, na segunda e na quinta-feira, sei lá, na segunda eu faço isso, na quinta eu vou fazer deltoide e tríceps. Então na semana eu treinei peitoral uma vez na semana e deltoide e tríceps 2 vezes na semana, né? Então, provavelmente esses grupamentos aqui vão sofrer uma sobrecarga maior e ter um tempo menor de recuperação. Um outro exemplo muito comum é de você fazer peito e bíceps na segunda-feira, sei lá, supino e rosca direta, né? E na quinta, sei lá, por exemplo, fazer costas e tríceps, né? Uma puxada e um tríceps pulley, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um treino de peitoral e costas na segunda, uma vez por semana, peito na segunda, costas na quinta. Mas o bíceps e o tríceps vão trabalhar 2 vezes, porque o tríceps vai trabalhar aqui no supino e o bíceps vai trabalhar aqui na puxada. Então, como eles têm os treinos isolados, eles vão acabar trabalhando 2 vezes por semana. Então, ou tá sobrando descanso para o peitoral e para as costas, ou tá faltando descanso para o bíceps e para o tríceps. Então, a recuperação, levando a supercompensação, certamente não está equilibrada. Então a chance disso dar errado é bastante iminente. Então, muita gente fala, não, mas você pode treinar peito e tríceps, depois você vai treinar, você vai mudar, vai fazer peito e bíceps para ficar diferente, para mudar o estímulo. Na verdade, você mudou realmente o estímulo. Você deixou de fazer um estímulo inteligente para começar a fazer um estímulo bem menos inteligente. Bom, quando a gente começa a falar em músculos da coxa, né, então a gente tem que entender como é que funciona esse trabalho. Então, basicamente, nos agachamentos, afundos, leg press, levantamentos, que são os exercícios básicos, né, de membros inferiores, a gente já começa tendo surpresa. Então, muita gente acha que agachamento, por exemplo, é para coxa. Esse estudo mostra que o músculo mais ativado no agachamento é a panturrilha, não é nem a coxa. Seguido do glúteo e, por último, as coxas. Então, vale lembrar também quem quer trabalhar glúteo, né? Vou fazer caneleira. Não, filhão. A gente sabe que o glúteo, como ele trabalha em função da carga e da amplitude, então provavelmente você precisa fazer um melhor agachamento, um melhor afundo, um melhor leg press e talvez seguir menos blogueira e por aí vai. Enfim, e aqui essa lógica que a gente apresentou no supino talvez não sirva tão bem para os posteriores da coxa, porque a gente sabe que a ativação deles, apesar de ocorrer de modo muito efetivo nos agachamentos, no leg press, no afundo, por exemplo, se você tiver uma técnica ruim, não conseguir posicionar muito bem o calcanhar, não conseguir projetar a sua força diretamente para baixo, né? Ou seja, apoiar o peso bem, bem forte no calcanhar, ou então em mulheres a gente sabe também que a ativação dos posteriores é menor nos agachamentos, no leg press. Então, pode ser que a gente precise complementar o treino com stiff, flexoras, alguma coisa nesse sentido. Então, aquela regra que não vale muito para bíceps e tríceps no supino e puxada, por exemplo, talvez aqui nos posteriores da coxa a gente possa ter que pensar diferente.
Então, e se eu quiser dar uma ênfase no grupamento muscular? Por exemplo, segunda-feira eu vou enfatizar quadríceps, né? Então fiz um leg press e fiz extensora. E aí eu vou enfatizar o posterior da coxa na quinta-feira. Eu vou dividir esse treino. Eu vou fazer cadeira flexora e stiff na quinta. Então o que vai acontecer? Você vai treinar uma vez por semana o quadríceps e duas vezes por semana os posteriores. Porque você está treinando aqui e está treinando posterior aqui também no leg press. Então não parece ser uma lógica muito adequada, né? Então o que acontece? Se por um acaso eu pensar que isso pode ser uma ênfase, alguma coisa vai estar errada, porque ou está sobrando descanso para o quadríceps ou está faltando descanso para os posteriores e glúteo, quando a gente pensa em recuperação, né? Então é uma lógica que tem grande chance aí de dar muito errado, né? Bom, e aí, pô, então peraí, se eu isolar os músculos pequenos dos grandes, então aí volta naquela do Chaves, né? E como é que é? O que foi que eu disse? Então, por exemplo, o que a gente acha? Que o peitoral e o dorsal são músculos grandes e que o ombro e o tríceps, por exemplo, são músculos pequenos, né? Assim que a gente acha que deve montar, que alguns livros inclusive dizem. Pois é, mas quando a gente para analisar, por exemplo, esse estudo que analisou por ressonância magnética, a gente percebe que claramente que o maior músculo da cintura escapular, ou seja, do tronco para cima, o maior músculo que a gente tem, o músculo mais volumoso, é o deltoide, e não o peitoral ou dorsal, como muita gente acha. E que por um acaso, olha que curiosidade interessante, o tríceps é um músculo maior do que o peitoral. Então a gente vê que é mais uma análise baseada em achismo. Bom, então a gente tem que entender também que, que a gente pode sofrer influência dos músculos estabilizadores. Então, por exemplo, quando eu tenho a contração do músculo estabilizador, o que acontece? Ele vai estabilizar a trajetória, lógico, né? E quando, por exemplo, a gente faz um leg press ou agachamento, então a gente tem uma altíssima atividade dos adutores e dos abdutores e que isso não pode ser desconsiderado ao fazer uma prescrição. E isso vai acontecer principalmente se eu tiver uma boa técnica de agachamento, se eu tiver uma boa manutenção do tronco, se eu estiver treinando com amplitude máxima, se houver uma carga razoável, né? Quanto maior esse trabalho, mais efetivo vai ser a contração dos músculos estabilizadores, como os adutores e abdutores, como a gente falou no slide passado. Bom, então se eu tenho uma alta atividade desses músculos, quando eu faço, por exemplo, um agachamento, qual seria a vantagem quando essa moça bonita vai fazer um isolamento, uma cadeira adutora, por exemplo, dentro do conceito padrão? Provavelmente nenhuma, então ela está só adicionando volume a um treino que, se já tiver bom, não vai ter nenhum benefício adicional. Bom, e vai valer a mesma coisa quando essa outra moça bonita fizer uma cadeira abdutora, né, dentro do padrão. E obviamente, se a gente não consegue ter vantagem fazendo isso dentro do modo padrão, do modo bizarro, esdrúxulo ou invencionista, provavelmente a gente também não vai conseguir ter benefício adicional. Bom, então eu tenho que entender o que faz esses músculos estabilizadores atuarem. Eu sei que a carga absoluta é um fator chave, né? O grau de liberdade do movimento, ou seja, por que esses dois aqui atuam juntos, né? Porque quanto maior a carga e maior o grau de liberdade, maior o desequilíbrio que você vai ter perante a carga. E quanto mais desequilíbrio, mais necessidade de estabilização você vai necessitar. E por causa disso, você vai aumentar a atividade dos músculos estabilizadores. E vale a mesma coisa também quando eu falo em esforço relativo, ou seja, quanto mais próximo da fadiga você chegar, mais esforço desses músculos você vai ter, porque os outros já vão estar fadigados. Então, a tendência é que o movimento fique mais difícil, mais desequilibrado, e por isso a gente necessite de maior estabilização. Então, tomando como exemplo aqui o supino reto, por exemplo, eu vou ter os músculos motores, né? Então não existe motor primário e secundário, visto que todos eles são ativados
de modo igual. Então, o peitoral, deltoide anterior, deltoide médio e o tríceps vão atuar como motores, né? E aí eu vou ter a ação dos antagônicos, né? Dos dorsais, dos adutores da escápula, como o trapézio, por exemplo, do deltoide posterior, a parte de trás aqui do deltoide, e o próprio bíceps, e o próprio abdômen como um importante estabilizador. Bom, então partindo desses preceitos que eu tratei no outro slide, se eu vou para um supino máquina, que por exemplo, basicamente eu vou ter uma baixa atividade dos estabilizadores e aumento a carga, eu começo a aumentar a atividade dos estabilizadores porque aumenta o desequilíbrio. Se eu passo para a barra, como eu vou ter começo a ter um desequilíbrio mecânico em um plano, eu aumento mais ainda a necessidade da ativação dos estabilizadores. Se eu vou para os halteres, que eu vou ter agora desequilíbrio em 2 eixos, eu começo a ter mais atividade ainda dos estabilizadores. Se eu parto para fazer repetições máximas, para treinar até a fadiga, quem não sabe o que é isso, busca um videozinho numa videoaula nossa que trata só sobre fadiga, vai ficar mais fácil de entender. Ou seja, treinar até o seu limite real. Eu começo a ter maior ainda atividade dos estabilizadores. E se eu vou para métodos pós-fadiga, como repetição forçada, como drop set, por exemplo, eu começo a solicitar cada vez mais dos estabilizadores. E isso vai ter implicações na hora de você prescrever o treino, porque você vai ter que saber escolher quais exercícios você vai usar no treino, quais grupamentos você vai separar e quais grupamentos você vai juntar numa mesma sessão de treino. Bom, e aí só um dado como curiosidade, naquele mesmo estudo dos atletas de supino, o que a gente via que era bem gritante a diferença entre os atletas de supino e os indivíduos destreinados. Que a ativação do quadríceps no supino era maior nos atletas. Por quê? Por causa da carga, por causa da necessidade de estabilização. Ou seja, quanto mais carga, mais equilíbrio vai ter, mais ele vai ter que apertar o pé no chão para fazer esse supino. Então tinha uma grande ativação de quadríceps, né? Então, e o que a gente vê na clínica, né? Nossa prática como personal trainer, como treinador de atleta, por exemplo. Em treinos muito intensos, a gente vê dor tardia e queda de força nos antagonistas, ou seja, o que é isso? Fazer um supino e ficar com dorsal dolorido por causa do supino, né? A gente vê também prejuízo no dia de treino, então se a gente faz supino e às vezes no dia seguinte ou 2 dias depois vai fazer puxada, uma barra fixa, a força tem uma queda, né? E em longo prazo, se a gente não fizer esse ajuste, a gente tende a levar ao sobretreinamento ou overtraining também. Então a gente tem que ser cuidadoso com essa separação aí. Bom, então agora esse aqui é um quadrinho que fica lá no texto que está no site. Então a gente vai abordar exercício por exercício aqui e explicar melhor como é que isso funciona. Bom, o primeiro exercício é o supino, né? Como a gente explicou. Os dorsais, os adutores de escápula, o deltoide posterior, o bíceps e o abdômen vão atuar como estabilizadores. Bom, quando a gente passa para o desenvolvimento, olha o que acontece. Bom, então aqui no desenvolvimento, né, o que a gente diferencia do supino, que pela posição anatômica dos músculos, talvez a gente tenha um trabalho mecânico maior induzido pelo deltoide, o que não quer dizer que ele vai ter mais ou menos dano do que o peitoral, isso a gente não tem ainda como afirmar, né? Mas todos eles vão ser trabalhados, inclusive o peitoral que não está pintado aqui, né? Então ele pinta um feixe como se tivesse feixes diferentes no peitoral, então o livro está bem equivocado aqui, mas foi a melhor imagem que a gente achou, né? Então o trabalho do peitoral, do tríceps, né, dos trapézios ascendentes. E aí, como estabilizadores, a mesma gama do supino, dorsais, adutores de escápula, deltoide posterior, bíceps e o próprio abdômen vai atuar fortemente como estabilizador, principalmente se você estiver fazendo isso em pé. Bom, passando agora para os exercícios, para as puxadas, né, e para as remadas. Então, exemplificando uma puxada pela frente pronada aqui. Então a gente vai ter os músculos motores como dorsais, adutores da escápula, que não estão pintados aqui, mas o trapézio vai trabalhar bastante, romboides e afins aqui, né? Os trapézios descendentes também vão atuar, e o próprio bíceps, e dependendo da técnica, dependendo se você está usando uma puxada ou uma barra fixa, o abdômen também vai trabalhar bastante. Bom, e como estabilizadores, tudo que trabalhou no desenvolvimento e nos supinos, né? Deltoide, anterior e médio, peitoral, tríceps, trapézios ascendentes
e o próprio abdômen. Então, peraí, ele pode trabalhar como motor e como estabilizador? Sim, como estabilizador sempre, mas como motor, dependendo da técnica que você vai usar para fazer a puxada, se você vai ter um pouquinho de flexão de tronco nos últimos ângulos, ou se você vai usar ele fortemente como estabilizador numa barra fixa, então ele pode entrar nos dois estados aqui, dependendo da técnica que você usar. E lógico, se você estiver roubando bastante, talvez você use muito para vertebrar o abdômen também, mas eu acho que não é essa a ideia. Bom, falando das remadas, olha como é que fica. Então a gente vai ter os dorsais, né, que o desenho já está bem melhor, né? Então os dorsais, os adutores de escápula trabalhando aqui em harmonia. Então talvez aqui os adutores de escápula, por causa da posição anatômica dos trapézios e do movimento, né, os trapézios descendentes, do deltoide posterior, e o bíceps, né, vai ter flexão de cotovelo. O cara não colocou o bíceps, que é difícil ter um desenho que fique bom, né? Mas a ideia é só ilustrar. Então, os estabilizadores aqui é a mesma coisa, a diferença que aqui os paravertebrais vão atuar muito mais para estabilizar o movimento do que numa puxada ou numa barra fixa. Então, agora entrando na questão dos membros inferiores, vamos ver como é que fica. Bom, então vamos dar um exemplo aqui do agachamento. Então a gente vai tudo que você empurrar com o calcanhar vai atuar como motor primário. Panturrilha, glúteo, quadríceps posteriores da coxa e os paravertebrais vão atuar. É impossível você fazer isso sem a atividade deles, né? Agora, a gente tem os abdutores do quadril, né? O glúteo médio, por exemplo, os adutores do quadril como o adutor longo, por exemplo. O sartório vai ser ele vai melhorar o equilíbrio do joelho e do quadril. O abdômen vai estabilizar todo a base do tronco. E a cintura escapular, quem entenda por peitoral, deltoide, bíceps, tríceps, trapézio, dorsal, vai atuar aqui, principalmente se tiver muito peso. Então, quanto mais carga, melhor tem que ser essa fixação da barra, a posição de fixação dela. Então, mais vai trabalhar. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Bom, então agora tratando um pouquinho, já que a gente deu a nossa visão clínica, né? Falar um pouco do HIIT, né? Que não é o treinamento intervalado, é o treinamento de alta intensidade. O heavy Dutch, outras estratégias de baixo volume e alta intensidade. Então, há muito tempo atrás, esse cara aqui, o Arthur Jones, né, ele deu início ao que a gente chama hoje de HIIT, que a gente prega muito na ciência, por ver melhoras na hipertrofia, na perda de gordura, no tratamento de doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, osteoporose e por aí vai. Mas, por incrível que pareça, o HIIT ele não veio da ciência. Na verdade, o Arthur Jones ele pregava longos períodos de descanso entre os treinos, baixos volumes e uma alta intensidade de treino para o fisiculturismo. Então, muita gente fala que a gente que trabalha um pouquinho mais no campo do estudo, no campo das ideias, está um pouco longe do treinamento, mas na verdade a gente aplica bases coerentes do treinamento em si, em situações diversas, inclusive na hipertrofia e na perda de gordura. E aí, o que é interessante? Ele obteve bastante sucesso com essa estratégia de treinamento, né? E uma coisa que era bem interessante, que ele via muito, que baixava muito o risco de sobretreinamento e de lesões, né? Mas muita gente vai falar, pô, o cara teve sucesso e só ficou desse tamanho aqui? Pô, isso não é sucesso. Bom, e esses conceitos propostos pelo Arthur Jones, eles foram aprimorados por um cara que realmente competiu no fisiculturismo, que foi o Mike Meitzer, né? Então, pelo bigodinho, pela tanguinha, dá pra ver que tem muito tempo isso já. E foi ele que começou daí a dar início ao conceito dos métodos de treinamento, que posteriormente deram origem a treinamento de outros atletas campeões. Por um outro lado, a gente vê outras pessoas que utilizaram das mesmas técnicas de treinamento, né, como o Dorian Yates, e foi um dos maiores fisiculturistas da história, né? Então, vai lembrar que hoje a farmacologia avançou bastante, então hoje é um pouco mais simples você ver atletas maiores do que ele, mas na época o cara era descomunalmente maior do que os outros, então, e utilizava o que a gente fala, baixo volume, alta intensidade. Então, se isso aqui não funcionou nele, então é complicado dizer o que funciona, né? Que não quer dizer que os outros
os outros fisiculturistas não cresçam com volume alto, mas aí é uma questão mais, como a gente falou, de farmacologia, né? Então, quando a gente corrige tudo no excesso de droga, a gente pode acreditar que quase qualquer coisa funcione. Bom, então, baseado nessa lógica, né, houve também o Heavy Dutch que falava sobre estimular, é, usar o treino todo no mesmo dia, já que o volume vai ser muito baixo, daria para fazer um treino de peito, ombro, costas, bíceps, tríceps e membros inferiores no mesmo dia, né? E qual é a lógica disso? Oferecer o estímulo no mesmo dia e fornecer um descanso completo. Por que eu falo um descanso completo? Porque como a gente viu que em atletas, por exemplo, de supino, o trabalho da coxa ele é expressivo, e se por um acaso eu estiver fazendo um supino e minha coxa sofrer muito dano e isso atrapalhar o treino de coxa, o que eles faziam? Treinava tudo no mesmo dia, descansava tudo no mesmo dia. Né? E isso leva a uma simplificação bem grande do treinamento, né? E isso é outra corrente do fisiculturismo, isso aqui não veio da ciência, tá? Então a gente pode aplicar esse tipo de estratégia em algumas outras situações também. Bom, então o que a gente tende a fazer hoje, né? Então qual o problema da gente juntar tudo num treino só? Cara, que deve ser, deve não, eu já fiz, é extremamente desconfortável você fazer puxada, remada, supino, desenvolvimento, um agachamento e um stiff no mesmo dia. Então é muito exaustivo, além de intenso, passa a ser exaustivo. Então, por exemplo, quando a gente junta os membros superiores num treino só, junta os membros inferiores num treino só e pega um outro treino para aumentar a termogênese e faz, por exemplo, um abdominal ou um treino intervalado anaeróbio, né, de alta intensidade. Peraí, mas aí eu tenho que ter um cuidado, porque isso aqui chama, quando eu passo a usar o treino intervalado separado dos membros inferiores, a gente começa a falar muito em treinamento concorrente. Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado na recuperação dos membros inferiores. Mas quando a gente consegue fazer essa divisão, a gente diminui bastante o risco já para má recuperação. Treina com uma frequência semanal razoável, e eu falo nisso não só para aumentar a termogênese, aquela resposta de maior queima de gordura induzida pela sessão de treino em si, né, que é sempre posterior ao treino, não durante o treino, mas também eu entro no componente psicológico. Então treinar 3 vezes por semana é confortável para a grande maioria das pessoas e também mantém os níveis de motivação. Então quando a gente tem uma frequência muito baixa de treinamento, a gente vê que a pessoa acaba, na grande maioria dos casos, tendo baixa adesão à dieta também, tendo uma ocorrência maior de hábitos não saudáveis. Então a gente considera que essa frequência de 3 vezes por semana é uma frequência bem razoável, nem muito e nem pouco. Né? E os treinos ficam muito mais toleráveis, né? Porque você começa a dividir bem o treinamento, né? De modo inteligente. E aí uma coisa que é interessante também, a gente tem que pensar que é no equilíbrio e na harmonia muscular, né, induzida pelo treino. Então a gente tem que dar o mesmo volume e o mesmo método de treinamento para os músculos antagônicos. Então, peraí, eu vou fazer desenvolvimento e, sei lá, com 15 repetições máximas e puxada com 6 repetições máximas, ou seja, fazer um metabólico para desenvolvimento e um tensional para puxada, não faz muito sentido. Ou então, sei lá, eu vou usar um método aqui, eu vou treinar 15 repetições submáximas, né, leves, aqui, e vou fazer 15 repetições máximas aqui, não faz muito sentido. Ou vou fazer, sei lá, aqui eu vou fazer repetição forçada e aqui eu vou fazer drop set. Então não faz muito sentido. Então é ideal que a gente consiga equalizar esse treinamento, né? E mesmo a gente sabendo que os estabilizadores vão atuar, então o que atuou aqui como motor atua aqui como estabilizador e vice-versa, mesmo sabendo que eles atuem, a gente acredita que o músculo motor, na grande maioria dos casos, que a gente não vê se aplicar muito a adutores, glúteo médio, mas para membros superiores os motores são mais ativados, né, do que e sofrem mais hipertrofia quando a gente trabalha eles dentro da sua motricidade. Então é importante a gente equalizar esse volume e método de treinamento. Então, como exemplo, considerando muito mais a
a questão biomecânica, então equilibrar o volume. Então, sei lá, para cada supino que eu fizer, eu vou ter que fazer mais ou menos uma remada, e para cada desenvolvimento eu vou ter que fazer uma puxada e vice-versa. Se eu inventar de fazer remada alta, se eu achar que é necessário, talvez seja legal eu equilibrar isso com uma paralela. Se eu achar que ainda não foi suficiente para bíceps e tríceps. Então a gente tem uma aula que fala só sobre isso, também que fala sobre volume de treinamento, volume, intensidade e frequência. Então a gente aborda a falta da necessidade de treinar bíceps e tríceps isolado, por exemplo, né? Então, se a gente achar que é necessário equilibrar o mesmo volume para eles. E quando a gente fala em membros inferiores, né, essa lógica vale de um modo diferente, porque a gente não tem músculos muito antagônicos nos membros inferiores, porque na hora que a gente usa a cadeia fechada, que é a única que o braço a gente consegue puxar e empurrar. Já nos membros inferiores a gente só empurra, né? Então a gente acredita que não existam cadeias cinéticas antagônicas aqui, mas como a gente sabe que dependendo se a técnica não for muito boa e do sexo também, mulheres não têm uma boa ativação de posteriores da coxa, talvez para cada série de leg press ou de agachamento, ou de afundo, ou de levantamentos, a gente deva fazer alguma coisa na flexora ou no stiff. Então normalmente, eu particularmente gosto de trabalhar aqui perto de 3 a 4 séries aqui, né? Não totais, né? Então, ou uma de cada, ou 3 a 4 de leg, 3 a 4 de agachamento, ou seja, somando tudo, dando 3 a 4, e aqui somando tudo, às vezes eu não faço nenhuma, às vezes eu faço uma, dificilmente faço duas, mas a gente tem base para usar alguma coisa de posterior da coxa isolado num treino de membros inferiores. Bom, então chegando aqui nas considerações finais, então a gente não tem uma regra geral para agrupar ou segregar músculos em um treino. Então a ideia é que a gente tenha a mesma carga de estímulo e de recuperação para todos os músculos. Isso vai garantir uma evolução segura e harmônica para a gente, né? E todos os músculos envolvidos diretamente no exercício são estimulados de modo igual. Então não tem, como a gente falou, não tem esse negócio que o bíceps trabalha menos na puxada do que na rosca direta, isso não existe. A gente tem que entender que músculos antagônicos atuam diretamente como estabilizadores e que isso aumenta de acordo com a carga, com o desequilíbrio e com o esforço aplicado. E pode ser um estímulo moderado, então a gente tem que considerar numa prescrição. Então quer dizer que a gente não pode mais treinar peitoral separado do dorsal. Pode, só que a gente tem que considerar isso na prescrição para que a recuperação seja adequada. Então, uma correção realmente seria treinar esses músculos atuantes numa mesma sessão, tipo peito junto com costas, ombro, tríceps, trapézio, bíceps, por exemplo. Mas a regra mesmo é que você tem que equacionar todas essas variáveis. Então, por exemplo, se eu considero que eu vou ter um estímulo moderado para peitoral numa puxada, e aí numa semana eu treino puxada pesado, faço um supino mais leve, e na semana seguinte eu vou treinar puxada mais leve e supino mais pesado, sendo que eu vou ter esse estímulo moderado também para os dorsais no supino. Então, na verdade, eu tenho que ter uma resposta de recuperação a um ciclo de treinamento e não necessariamente uma sessão só de treinamento. E com isso eu consigo baixar o risco para overtraining e lesões. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para ficar atualizado dos vídeos novos. Se puder dar uma curtida e compartilhar o nosso vídeo, essa é a maneira que a gente tem de manter essa qualidade de informação completa, embasada cientificamente, gratuita na internet. E se você gostou muito e quer levar esse trabalho para a sua cidade ou para a sua academia, então quer contratar um curso e ver como é que esse conceito que a gente tratou aqui e todos os outros conceitos funcionam na prática, esses são os nossos contatos da trustsports.com.br, institutoelemente.com.br, e vale a mesma coisa para quem quiser contratar serviço de consultoria nutricional e de consultoria para exercícios físicos de modo presencial. Então, quer ficar mais atualizado ainda sobre o que a gente está fazendo? Só seguir no Facebook e no Instagram.
Então a gente sempre está colocando bastante coisa lá. E agradecer sempre o apoio da Academia Wordin, da 904 Sul e da Ponto Natural. E agradecer principalmente a sua audiência de quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. E eu deixo vocês com as referências que a gente usou para produzir essa aula. Um grande abraço.